Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias e, por um milagre de Deus, às 10h30 da noite. Exato, consegui. Casa de cigano, sempre agitada, sempre um burburinho. Consegui nesse horário milagroso um momento com vocês. Deve ser a passagem da Páscoa, né? Vamos de histórias? É, Nós conseguimos alguns capítulos extras de pessoas novas, de A Cartomante e o Lobisomem. Esses capítulos extras são pessoas que não estão envolvidos com cartomantes, vocês perceberam, né? Mas ainda assim fazem parte do grupo do ERD, da ordem e tudo mais. Então, eu vou correr um pouquinho com esses capítulos e, ao mesmo tempo, eu estou recebendo capítulos da Ordem Alfa, que são dos Canes. Vocês gostaram? Me contem, gostaria de saber. A Rose, que é a babá, postou alguns, aliás, me enviou alguns relatos, postou não, fui eu que postei, desculpa, falei errado. Ela me enviou alguns relatos referentes aos canes, de como se transformaram, como aconteceu, porque a gente sabe, né, lupinos já nascem com a sina. E os canes, como aconteceu? Entende? Qual que é a diferença? Então isso, devagarzinho ela vai me contando, porque lidar com lupinos, para mim, é mais fácil porque tenho na família. Canes ainda não, mas são bem-vindos, viu? Então vamos lá. Sem mais delongas, eu acredito que essa história vai ser um pouquinho longa. Vou falar um pouco devagar, que a voz ainda não tá 100%, mas eu vou dar o meu melhor aqui. Não tenham dúvida disso. Eu vou dar o meu melhor aqui sempre. Vocês merecem, tá bom? Sentem. Ah, você que chegou agora, tô vendo que tem bastante gente seguindo o canal. Eu sou a Débora, muito prazer. Eu sou a sua contadora de histórias e recebo essas histórias diferentes, realmente. Ah, mas eu quero que você filma. Vamos supor que você está fechando uma janela e aparece um lobisomem. Você vai ter tempo para filmar? Então, por isso que eu nem exijo muito das pessoas quando escutam as histórias. Falam, eu quero ver imagem. Eu também quero imagem, mas se entrar a imagem pra gente e você correr, corre. Nunca se sabe quem tá ali, né? Ouvindo um pouquinho mais sobre os canes, vocês vão entender o que eu tô tentando dizer. Mas, sem mais delongas, sentam-se confortavelmente em suas poltronas e seus sofás. Como diz a Rosana, um sofá retrátil. Põe fone de ouvido. Alerta de mais 18. Uhum. De 18 mais, sim. Tomem sua bebida preferida. Tá trabalhando? Não tem importância. Me leva que eu vou junto com você e vamos escutar uma historinha bacana. Combinado? A cartomante e o lobisomem. Nós estamos no capítulo 43 já, na Rosana. Quem é Rosana, Débora? Calma que eu vou contar. Calma. Vamos lá. Vamos começar, hein? 3, 2, 1. Olá, contadora. Que bom que aceitou o meu relato. Nota da contadora. Quem disse que eu não aceito relatos aqui? Olha, menina, não fale isso, hein? Continuando a história. A Rose, que é a babá, insistiu demais para eu escrever, para contar a minha história. A psicóloga dos canes sempre trabalhou para os lupinos. Que ironia, não é? Bom, eu não sou lupina. Deus não me escolheu para ser uma mistura, uma criatura mitológica, mágica e extremamente sedutora. Meus pais trabalham em um sítio como caseiros e o dono do sítio, sim, é lupino. Acompanhamos eles à noite. Eu vou detalhar mais, eu sei que vocês gostam. Eu vou explicar melhor para vocês. Os donos do sítio onde a gente morava eram lupinos. Quando os vizinhos, em volta os vizinhos dos sítios, né, que tem os sítios vizinhos, também são lupinos. Eu sempre os observando. Na realidade, eu sou apaixonada pelos lupinos. Eu tenho um caderninho que anoto tudo o que observei na noite. Da janela do meu quarto, eu via uma linda e centenária mangueira, a 50 metros da casa onde morávamos no sítio. Quando a noite caía, principalmente na lua cheia,
Eu me aproximava da janela. Olhando pelo cantinho semiaberto da janela, eu via os lupinos correrem embaixo da mangueira. A transformação eu nunca acompanhei. Eu sempre que os via embaixo da mangueira, passando, correndo, eu os via como cachorros. É, eu procurava reparar o máximo para anotar em meu caderno. Eu fazia isso há anos. Consegui muitas informações observando essas criaturas incríveis. Quando nos mudamos para o sítio, o senhor Daniel, do senhor Daniel, dono do sítio, espera só um pouquinho, pessoal. Quando nos mudamos para o sítio, o senhor Daniel, dono do sítio, disse que não era para irmos do lado de fora depois das 21 horas. Meu pai, homem muito simples e devoto de Nossa Senhora, sabia que regras são regras, por mais estranhas que pareçam ser. E nunca saíamos. Bem, meu pai sempre sabia o motivo. A minha irmã Rose e eu não sabíamos, mas iríamos descobrir. Uma noite, eu estava com fome e não tinha nada para comer na geladeira. Nosso pai nos levaria no dia seguinte para a cidade para fazer algumas compras. E como eu falei, a 50 metros da minha casa tinha uma mangueira e ela estava carregada de mangas. Ah, ouvintes, a fome apertou e eu fui sozinha para a mangueira colher algumas para mim e para minha irmã. Cheguei até o pé de manga, subi e colhi algumas, coloquei no meu pijama. Quando eu estava descendo, encontrei 3 cachorros grandes, daqueles que eu observava, e visto de perto pareciam maiores ainda. Eu subi de novo na árvore e percebi que um deles subiu também. Ou seja, estar em cima da árvore não me ajudaria numa situação de fuga. Foi quando o cachorro grande que subiu na árvore colheu algumas mangas para os que estavam lá embaixo. Uma manga para cada um deles. Jogou no chão e saiu correndo em direção ao milharal. Os 3. Eu estava ansiosa para ver mais, porém desapareceram no meio do milho. Eu não sabia se eu estava agradecida ou se eu estava chateada. Porque afinal de contas é um show, né? Eles são lindos. Bom, eu desci da mangueira e até perdi a minha fome. Peguei meu caderno e comecei a descrever eles com detalhes. Escrevi sobre sua pelagem diferente entre uns e outros, como se fossem espécies diferentes. Como se fossem cachorros de espécies diferentes. Escrevi sobre o cheiro de madeira que eles tinham. A pelagem brilhante, os olhos iluminados, os olhos que brilhavam no escuro. Eu estava encantada por esses cachorros selvagens que subiam em árvores. A partir daquela noite, eu passei a observar mais sobre raças de cachorro. Vendo os cachorros normais da fazenda, não tinham nada a ver. Seriam lobos? Enfim, se fossem lobos, por que não me atacaram? Comecei a notar que eles andavam sempre em grupos, sendo que um deles era o alfa. Os demais acompanhavam, que tal qual uma matilha. Noite após noite, acompanhava a visita deles no sítio. Noites eles vinham até a mangueira, pertinho da janela, aonde eu os observava. Outras noites eles procuravam outras frutas da época, de árvores um pouco mais distantes de mim. Eles agiam mais do que instintos. Era como se eles tivessem uma inteligência. Uma noite, o dono do sítio Aruíra, o sítio ao lado, chegou cansado de casa. Era alta madrugada. E um indivíduo havia seguido ele
para fazer um assalto. Esses cachorros, ou lobos, deram um jeito de espantar esse perseguidor mal intencionado dali. E conseguiram. O dono do sítio da Aroeira, do sítio Aroeira nem percebeu o que tinha acontecido. E mais uma anotação foi para o meu caderninho pessoal. Era como se fosse um diário, ou um noitário, como a minha irmã e eu falávamos, já que estava escrito à noite. Piada entre irmãs. Quando Rose foi morar fora, o quarto ficou só para mim e passei a noite inteira sem atrapalhar ninguém, admirando eles. Até que uma noite, um desses cachorros, ou lobos, chegaram bem próximos à janela e eu consegui ver no pescoço deles uma corrente em forma de crucifixo. Sim, achei linda, inclusive. Seria maravilhoso ter uma dessas como coleira. Então, esses animais tinham dono? Pensei. Mas só um deles estava com a coleira, um de pelos marrons escuros, e os olhos brilhavam no escuro. Sentei na cadeira de apoio à observação e senti como se estivesse sendo observada por eles. Mas os três que eu via estavam bem à minha frente, procurando alguma coisa no chão, próximo da minha janela. Então alguma coisa chamou minha atenção para o milharal próximo. E foi então que eu vi muitos pares de olhos brilhantes me encarando. E foi a primeira vez que eu senti medo. Há quanto tempo esses pares de olhos estavam ali me observando? Quem eram? Fiz mais anotações, já que não consegui dormir mais aquela noite. Sentei no chão com o caderno na mão, escrevendo cada detalhe, porque se me acontecesse algo, quem procuraria por mim saberia que eu estava escrevendo. Cães selvagens, ou lobos, povoando as noites do sítio e as redondezas. Não, não, selvagem não, eu apaguei essa parte. Mas sim, cães tipos lobos. Não, cães ou lobos. Cães. Ah, enfim. Assim deixei o caderno quase cheio. Só parei quando a porta do quarto se abriu e meu pai veio me chamar. E eu estava acordada. Aliás, desde o dia anterior. Bom dia, Rosana, disse ele. Bom dia, pai, eu respondi. A Rose recomendou você para um emprego no lugar dela. O quê? Eu respondi. Sim. A Rose recomendou você. Se prepare, você vai ainda hoje, se aceitar, disse meu pai, me olhando bem nos olhos, como se eu pudesse negar, né? Vamos combinar. Uma ordem do pai é coisa séria. Eu sabia que precisava ir. Rose me falou muito bem do Fredinho. Já até conhecia o lindo menino. Então seria fácil. Arrumei minhas sacolas de roupas. Eu só tinha uma. Uma sacola de roupas. Já que eu não tinha muitas. E uma caminhonete chegou até o portão do sítio. Cumprimentou o meu pai, que me chamou. Vem, Rosana. Está na hora. Me aproximei da caminhonete e lá dentro estava o motorista. Pedi licença e ele sorriu. Pode entrar, Susana. Susana, ele disse Susana? Bom, eu não ia corrigir ele. Então eu respondi, obrigada, e tentei sorrir. Sou Jacob. Trabalho com o Fred, o seu patrão. Ele pediu para vir te buscar. Combinado, respondi e fechei a porta. E seguimos conversando. A conversa fluiu normalmente. Então ele perguntou: Você já cuidou de crianças antes? Ele estava tentando puxar assunto, mas eu tinha medo de falar que eu nunca trabalhei. Afinal de contas, era um emprego. A minha família precisava desse dinheiro. Então eu disse: Não, será meu primeiro emprego. Confesso, ouvintes, que eu fiquei sem jeito, mas eu precisava falar a verdade. Mentir nunca é uma solução.
Você vai amar o Fredinho. Ele é um doce de criança. Muito bonzinho, muito inteligente e muito educado, disse o rapaz. Que bom ouvir isso. A minha irmã disse realmente que ele é um amor de crianças. E eu sorri. E ele respondeu: Sua irmã é uma pessoa incrível. Gosto dela. Ela partiu para o time adversário, mas ainda assim nos damos bem. Ele disse, me dando uma piscadinha. E eu olhei nos olhos, inconformada com essa frase. Ela partiu para o time adversário? Como assim? Sim, ela está com os. E eu confirmei. Com o Guto. Respondi e ele confirmou com a cabeça. E eu continuei. Eu gostei que ela começou um namoro. Ela precisa, está na hora. As pessoas precisam de companhia, concorda? Eu falei com a inocência, tentando defender a minha irmã. Minha irmã era tudo para mim. Então eu não queria que aquele homem, apesar de simpático comigo, fizesse alguma brincadeira com a minha irmã. E então ele me respondeu: Não, se eu puder evitar, disse ele sorrindo. E eu achei esse comentário extremamente de mau gosto. Mas deixa pra lá. Ele retornou à conversa dizendo: Você é casada? Não, ainda não. E se casará quando? Perguntou ele. Na lata, como dizemos aqui no interior. Em breve, eu disse. Que bom. Ele respondeu. Rapaz de sorte, seu namorado, hein? Ele disse e eu deixei por isso mesmo. Não queria saliência com o Jacob. Acabei de conhecer e eu não gostei de alguns comentários dele. Então, ele falou mais 3 ou 4 assuntos e eu confirmava sem prestar muita atenção. Eu estava olhando ele de canto de olho. Reparei muito bem nos olhos castanhos cor de mel dele, que contrastava muito bem com a sua pele bronzeada e o corpo escultural. Vi ele me analisando também e me senti um pouco desconfortável. Senti os olhos dele sobre as minhas pernas e coloquei a sacola de roupas sobre as pernas na tentativa de afastar o olhar dele. E por um segundo, um mínimo de segundo, me arrependi de ter colocado perfume. Está com fome? Perguntou ele e confirmei com a cabeça. Vamos passar no posto de gasolina, onde tem uma conveniência. Lá podemos tomar um café e comer melhor, combinado? Ele perguntou me olhando e confirmei com a cabeça. Seguimos mais alguns minutos e finalmente chegou o tal posto de gasolina. Jacob estacionou e descemos. Entramos numa loja que vendia de tudo. Literalmente de tudo. Ao fundo da loja tinha um balcão, aonde ele seguiu. Tinha alguns salgados, uma chapa e a atendente veio nos servir. Era um atendente jovem. E ele disse: Oi, o especial do dia são 2 pães de queijo e um café, por R$ 10. Vão querer? Disse o atendente, sorrindo demais e me olhando demais. Jacob quem respondeu. Queremos 2 pães de queijo recheado com cheddar. Você come cheddar? Perguntou para mim. E eu confirmei com a cabeça. E ele disse, ok. Ambos com cheddar, um café quentinho sem açúcar, traz adoçante e açúcar para a moça. E volte com o lanche e um refrigerante. Combinado, já entrego a vocês. Disse o rapaz jogando uma piscadinha para mim. Jacob o encarou com seriedade. E o atendente cruzou o olhar rápido, num instante, com Jacob e se virou. Jacob então indicou uma mesa próxima à janela e nos sentamos. Menino abusado esse. E sorriu. Não tem graça. Você tem namorado. E isso é sério.
Não tenho namorado, disse baixinho. Jacob primeiro me olhou nos olhos, me encarando seriamente. Depois franziu a sobrancelha e disse: Você disse agora há pouco no carro que tem um namorado. Não entendo. É que eu sou a solteirona da família, Sr. Jacob, disse olhando ele nos olhos. Por isso você tem essa cutis. E ele gargalhou. Me mantive séria. Jacob não tem jeito com as pessoas. Ou seria só com as mulheres, ou seria só comigo. Mas ele nem precisava ser tão simpático. Ele era um Adonis, lindo, perfeito. Nem precisava se esforçar tanto para ter a mulher que queria. Depois que ele riu, eu me permaneci em silêncio e ficamos os dois em silêncio, até que o atendente se aproximou sorrindo, e me entregou um papel, onde havia um telefone. Entregou a bandeja, não sem antes dar uma piscadinha. Jacob olhava a mão que eu segurava o papel, e ficou encarando essa mão até eu guardar o papel no bolso. Enfim, comemos tranquilos, mas em silêncio. Eu não pude comer em silêncio. A cada mordida eu gemia de prazer com um delicioso queijo ricamente recheado. É difícil para vocês entenderem como funcionam as coisas aqui em Minas. É queijo recheado com queijo. E o atendente caprichou no meu, hein? A cada mordida eu senti um prazer real em comer uma deliciosa comida típica de Minas. Se você comer com o mesmo prazer que comeu o seu, vou até pedir mais um para te deixar feliz, disse Jacob, piscando para mim. E eu me fiquei completamente envergonhada e respondi: Não precisa, eu estou satisfeita. Jacob não tocou na comida e eu permaneci em silêncio, esperando ele aproveitar a refeição. Mas ele não fez. Ele permanecia em silêncio. Um silêncio constrangedor, até que seu telefone tocou. E ele atendeu. Oi, chefe. Silêncio. Tô aqui com a Suzana, comendo algo e já estamos seguindo. E mais silêncio. Pegar pro Fredinho? Vamos lá sim, eu pego ele. Pode deixar, chefe. Tchau. Ele se virou pro atendente e disse: Faz mais dois, e eu quero pra viagem. E embrulhe esse também, por favor. Vamos levar. Se virou para mim e disse: Seu chefe quer conhecer melhor você. Vamos pegar o Fredinho e seguimos até o seu emprego. Depois de tudo pronto, entramos na caminhonete, munidos de alguns pães de queijo recheados e chegamos até uma escola enorme. Estacionamos na frente, chamamos o Fredinho e o menino veio ver. Ficou tímido a princípio. Sentamos no banco de trás e fomos conversando. Aos poucos, Fredinho foi relaxando e falando com mais carinho, me aceitando mais, até que já éramos melhores amigos. Ele pegou em minha mão e saiu apresentando para todos no prédio, começando pelo porteiro, depois por jardineiro, a faxineira, o zelador, e subimos pelo elevador até o 10º andar. Tudo muito bem organizado por Jacob. Ele não perdia um detalhe do desenrolar de Fredinho e eu. Quando o elevador abriu, no 10º andar, a visão de um belo apartamento surgiu à minha frente. Poucos móveis, muito bem colocados, sem muito detalhe. Adorei o ambiente. Quando um homem de quase 2 metros de altura, pele clara, olhos azuis, se aproximou sorrindo. A semelhança com o Fredinho, deduzi que era seu pai, o Frederico. Antes dele se aproximar,
Eu senti o seu cheiro de madeira. Até que ele chegou em mim e me deu a sua mão em cumprimento respeitoso. Oi, Rosana, tudo bem? Fez boa viagem? Esse moço aqui te tratou bem? Disse Fred, brincando com Jacob, enquanto Jacob me olhava fixamente, sem perder nenhum detalhe. Venha, vou te apresentar a minha noiva, ele disse. Me aproximei de uma sala grande onde havia uma linda mulher falando ao telefone. Quando me viu, me cumprimentou rapidamente e voltou à ligação. Assim que ela terminar, vocês se falam. Fredinho, leve ela até seu quarto e apresente tudo. Fique à vontade, Rosana. Se precisar, é só chamar, combinado? Sim, senhor. Obrigado, senhor Fred. Só Fred. Já está ótimo, disse ele. Obrigada. Tchau, Jacob. Obrigada, disse saindo. E ouvi um silêncio profundo vindo do ambiente. Fredinho me apresentou um quarto que era maior que a nossa casa inteira do sítio. Eu dormiria de um lado e as minhas peças de roupas somaria com as peças que a Rose deixou para mim dentro do guarda-roupa. Estava muito feliz, principalmente porque teria meus livros. Sim, eu trouxe meus 5 exemplares de livro. Pretendia comprar mais. Não via as pessoas saindo de casa, mas ficava. Oh, peraí, calma. Não vi as pessoas saindo de casa, mas ficamos apenas Fredinho e eu em algum momento. Havia alimentação saudável na geladeira, preparei para os dois, para ele de maneira divertida, para que ficasse divertido comer. E assim foi a minha adaptação. Foram meses trabalhando com Fred. Mal vi o casal, mas ajudava Fredinho inclusive nos estudos. Um dia, estávamos brincando de Napoleão. Colocamos chapéu de papel e ele usou uma espada de borracha que eu improvisei a minha. E começamos a brincar conforme estudávamos. Ele estudava no caso. Mas foi assim, brincando, conquistando, guerreando com os inimigos da França, que vi um vulto me olhando da cozinha. Quando gritei, Fredinho me socorreu com a espada pronta para atacar Jacob. Senhor, está atrapalhando a evolução da França. Jacob sorriu e disse: Senhor, venho em nome da 7ª coligação pedir para que se retirem. Disse Jacob. E Fredinho me disse: O que é a 7ª coligação? Corremos até o livro para verificar. Mas Jacob foi mais rápido. A maior inimiga de Napoleão Bonaparte foi a 7ª coligação, formada por Inglaterra e Prússia. Napoleão foi derrotado por essa coligação na Batalha de Waterloo, em 18 de junho de 1815, disse Jacob, se divertindo. Fredinho ergueu a espada de plástico e disse: Senhor, ordeno que se retire daqui. Inimigo meu é inimigo da nação. E ambos rolaram no chão brincando. E foi a vez de Fred pai olhar pela cozinha sorrindo. Ele acabou me vendo com aquele chapeuzinho de papel. Retirei com vergonha. Mas, inacreditavelmente, Fred se juntou aos dois brincando no chão, rolando e falando asneiras de guerra. E foi muito bonito ver a brincadeira. Encostei no balcão da cozinha e ouvi uma vozinha no meu ouvido. Você achou que fossem adultos, né? Era a dona Larissa, que havia chegado e eu não tinha reparado. Eu sorri para ela e respondi: Sim, pelo menos eu estou adorando essa união entre eles. Que bom, disse Larissa. Quero aproveitar e agradecer o carinho com o Fredinho e a atenção comigo. Eu vejo os meus brincos e os meus objetos que você deixa separado no balcão para eu ver. Obrigada pelo carinho.
Eu sorri com a declaração. Afinal, eu não esperava que ela reparasse. Ela retirou a mão de dentro da bolsa, cara, e retirou um livro grosso. Eu quase gritei ao ler na capa Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Peguei o livro com as duas mãos, como se fosse um diamante. Muito obrigada, dona Larissa, muito obrigada, eu estou emocionada. Assim que eu terminar de ler, eu te devolvo. Eu disse. Não precisa, ele é seu. Espero que goste. Ela respondeu. Muito obrigada, Larissa, Deus lhe pague. Ela sorriu, gritou para o Fred e saíram. Jacob estava na sala. Era a segunda vez que nos víamos. Eu ouvi sua voz na casa, mas estava sempre no quarto, com o Fredinho dormindo, e eu estava lendo livros, minha diversão preferida. Como estão as coisas? Perguntou ele, e eu sorri, respondendo. Estamos nos adaptando, mas vai dar certo. Os donos estão encantados com você, disse Jacob, e eu sorri em agradecimento. Bom, eu vim aqui te convidar para uma festa, ele disse. E eu ia protestar, mas ele foi mais rápido. Junto com Fredinho. Hoje é aniversário de Larissa. E Fred organizou um encontro com a gente. Ele vai pedir ela em casamento. Se arrumem. Fredinho saiu gritando. Organizei os dois. E encontramos Jacob sentado no sofá, falando ao telefone. Assim que ele me viu pronta, ele parou o que estava fazendo, perdendo o rumo da conversa. Depois te ligo. Disse e se levantou. Ficou me olhando. Eu estava só com um vestido vermelho. Comportado, mas bonito. Estava usando uns sapatos de salto de 7 centímetros. Eu ia cuidar de uma criança, não dava para ser um salto maior. Afinal, eu sou a babá. Mas não precisava me vestir com uniforme de festa. Enfim. Mas eu perguntei para ele mesmo assim, pela insegurança. Jacob, está muito ruim a minha roupa? Ele se calou por alguns segundos, me olhando de cima para baixo, depois de baixo para cima. Quando ele finalmente disse: Está linda. O olhar dele era de predador. Foi tão estranho ver isso. Por fim, ele chacoalhou a cabeça e disse: Podemos ir? Entramos na caminhonete, no banco de trás. Jacob olhava para mim através do espelho retrovisor. Estava brincando com o Fredinho, tentando me sentir melhor, diante dos olhares dele. Assim que chegamos no restaurante, Jacob grudou em mim, o tempo todo. Conheci algumas pessoas que trabalhavam com Fred. Rafael, Samuel, Olavo, Gabriel, Celso, Erlon e outros que eu não lembro mais o nome. Todos estavam com suas esposas, ou pelo menos pareciam. O restaurante era de Samuel. Era uma esquina, muito arejado. Me arrependi de vir sem blusa de frio. O restaurante foi enchendo. Me concentrei na parte das crianças, mesmo que não poderíamos rolar no chão devido ao vestido. Eu podia sentar no chão com eles. Tinha algumas crianças lá e acabei conhecendo outras babás e outras mães. E a conversa foi meio louca. A babá dos Sandersons soltou algo que eu tive problemas ao engolir. Você sabe, né, querida, que eles são lobisomens, né? Disse uma ruiva linda que cuidava dos gêmeos do Sanderson. Pelo menos foi o nome que eu entendi na época, tá? Eu sorri, achando que se tratava de uma piada, mas ninguém mais riu. Então entendi que era sério. Vendo que eu me choquei, ela estendeu um livro pequeno para eu ler. Livro este de capa vermelha. Podia-se ver como um livro antigo, de antepassados, escrito com letras douradas. Licantropia, de Van Smith
Helskin. Só pode ser piada, eu disse, e todas negaram. Peguei o livro e folhei rapidamente para ver as figuras. E sim, a figura de um cachorro muito parecido com aqueles que eu via lá no sítio. E o meu download estava iniciando. Primeiro eu comecei a pensar em cachorros, depois em lobos e agora eu li embaixo da foto deles escrito Lupinus Lucius. Foi quando a ruiva me cutucou e eu entendi que alguém estava vindo. E estava. Era Erlon, um moreno de cabelos cacheados, mais curtos, olhos verdes e sorriso fácil. Ele cumprimentou a todas e me olhando. Você é nova? Sim, eu sou o babá do Fredinho. Ah, sim, sua irmã trabalhava com a gente, agora está trabalhando com os canes, entendi. Muito prazer, eu sou Erlon, disse ele. Ele já tinha se apresentado. Enfim, prazer. Sou Rosana. Qual deles é seu filho? Perguntei e Erlon sorriu. Nenhum deles, ainda. Vim me apresentar porque eu te vi de lá e gostei de você. Você está com o Fredinho? Sim, respondi sem graça. E ele me estendeu a mão, entregando um cartão, dizendo: pegue meu contato. Me liga para sairmos qualquer dia. Eu sorri e ele saiu. Assim que ele saiu, me virei para as meninas que estavam sorrindo e perguntei: é sempre assim? Elas disseram não. Eu estranhei aquele cartão. Estava escrito Erlon Hernandes, agente de comunicação. Peguei o cartão, coloquei dentro do livro e voltei a brincar com Fredinho. Em um determinado momento, Fred chamou o filho e eu fiquei sozinha. Aproveitei para ir até o jardim, respirar um pouco. Sentia falta da natureza do sítio. Sentia falta do barulho dos pássaros. Dos cachorros noturnos, que agora eu sei que chamava Lupinus Lucius. Bem, agora eu sei, né? Eram lobisomens. Segui até uma fonte artificial ali, escutando a água cair na pedra. Senti frio, mas eu queria aproveitar aquele momento. Eu abracei meu tronco na tentativa de afastar o frio e fechei os olhos, aspirando o ar. Senti algo quente sendo colocado ao meu redor. Abri os olhos e vi Jacob ajeitando o próprio casaco em mim. Não precisava, eu disse, e ele olhou de bico. Enfim, estava com o farol aceso, se é que vocês estão me entendendo, né? Agradeci e vesti a blusa. Você vai ficar com frio, eu disse a ele. Meu corpo tem calor suficiente para mim e ainda sobra. Obrigada pela blusa. O que você faz sozinha aqui? Disse Jacob, e eu tive um segundo para formular uma resposta. Eu pensei no rio que cortava o sítio que eu vivia, no barulho da água passando pela propriedade. Eu pensei no vento que soprava sem dó, mas trazia consigo perfumes variados. Pensei no canto do sabiá, muito típico da região. Pensei na força da chuva, na tensão que é os dias de sol de verão. Pensei no cheiro da terra molhada, mas não saíram palavras. Saíram grossas gotas de lágrimas e me permiti chorar de saudade. Jacob me abraçou, colocando a minha cabeça em seu peito. Chore. Coloque essa angústia para fora. Falaremos quando você melhorar, quando você se acalmar. E eu chorei. Um misto de sentimento dominou meu ser. Eu amava o sítio. Amava as criaturas da noite. Agora, eu sei que eram lobisomens. Eu amava o cheiro do mato,
a simplicidade da roça. Eu amava tudo que eu tinha. E de um dia para o outro fui designada a esse emprego. Eu estava feliz com o emprego, com o Fredinho, que é um amor, ai, um fofo, com a possibilidade de crescer como pessoa, como profissional. Esses poucos meses eu estava vivendo entre os ricos, aliás, entre a família rico. Me fez repensar a vida. Rose disse que eram pessoas boas, e são mesmo. Claro que Rose não gostava de Larissa. E quando cheguei ao apartamento dos ricos, eu vi uma Larissa diferente do que Rose me contou. Eu vi uma Larissa sem tempo para si, sem tempo para o mundo, sem qualidade de vida. Evitei o olhar de desconfiada dela. Sempre a recebi com um sorriso e aos poucos demonstrei mais atenção do que minha irmã. E então eu fui me acomodando no peito dele e eu senti algo duro, além dos músculos. Era como se fosse um pingente. Sem pedir permissão, eu coloquei a mão dentro da blusa dele e retirei. E era exatamente um pingente de crucifixo. Eu não acreditei. Era você, eu disse. E ele me olhando, esperando eu completar. Era você aquele dia no sítio. E ele confirmou com a cabeça. Olhei nos olhos de Jacob, enquanto que um imã, minha boca se aproximava da dele. Ele me abraçou forte e eu senti um papel pequeno escondido na lateral do meu sutiã. Então o clima parou. E ele colocou delicadamente a mão dentro do meu vestido e pegou o papel e leu. Era o cartão de Erlon. Jacob entregou a mim e saiu. Sim, saiu me deixando sozinha com os meus pensamentos. Depois de um tempo, Fred me chamou. Rosana, vamos seguindo para casa. Se quiser ficar mais um pouco, fique à vontade. Jacob te leva. Ele disse, e alguém gritou no fundo. Era a voz de Erlon. Pode deixar, eu mesmo levo. Será um prazer. E foi feito assim. Alguns minutos depois, Erlon me perguntou se eu queria ir embora. Eu disse que sim. Ele colocou a mão nas minhas costas e seguimos para a saída do restaurante. Procurei com o olhar e vi Jacob conversando com a linda ruiva, a babá dos gêmeos que eu havia conhecido. Baixei a cabeça e saí, ainda vestida com a blusa de frio de Jacob, enquanto ele cantava sobre sua vida. Quer tomar um café? Perguntou Erlon, tirando dos pensamentos. Sim, eu aceitaria, disse sorrindo. Ele seguiu com o carro até um charmoso café. Parecia até café de roça, onde os móveis eram de madeira. A luz era tipo meia luz. Ah, era lindo. Me senti muito à vontade ali. Sentamos numa mesa, próxima à janela. Elon era um cavalheiro. Não sei, eu tive a impressão de que ele lia meus pensamentos, sabe? Vou explicar o porquê. Ele afastou a cadeira para eu sentar. Ele sentou em frente e eu disse: Pode pedir por mim. Ele olhou para minha cara e disse: Você é doce. Deve adorar um cappuccino com avelã, acompanhado de uma fatia de bolovo. Quero dois, disse ao garçom. Ele não poderia estar mais certo do meu gosto. Eu adorava doce. Como pode saber tanto de mim? Ele acabou de me conhecer. Bom, seria um dom dos lupinos que estava no sítio comigo na noite? Enfim, será que ele também estava naquela noite? O silêncio era grande. Elon estava respondendo algumas mensagens no celular. Quando eu vi um casal entrar no café,
um homem sem blusa de frio e uma linda ruiva. Não é possível, eu disse, e Erlon ergueu a cabeça, desligando o celular. O que não é possível, Rosana? Você acertou meu pedido, respondi, tentando disfarçar a minha chateação. Jacob me deixou sozinha naquele jardim, do nada, e agora estava no mesmo restaurante que eu, no mesmo café que eu, com a ruiva. Ah, mas ele não ia estragar a minha noite. Assim que chegou o cappuccino, eu aproveitei. E o bolovo. E a companhia de Erlon. Enquanto Erlon contava sobre suas conquistas financeiras. Desculpe estar ao telefone. Era um cliente, perguntando sobre uma transação internacional. Mas você atende clientes de noite? Atendo clientes 24 horas, se me chamarem, disse ele. Por que você atende 24 horas? Porque eu sou solteira, até agora, disse ele sorrindo. E como solteiro eu posso atender clientes sem tempo específico. Ele disse e completou, me olhando. Mas isso pode mudar. Eu baixei a cabeça com vergonha. Por instinto olhei para Jacob, que estava me encarando, enquanto a ruiva estava se esforçando para chamar sua atenção. Eu encarei por algum tempo, sustentando o olhar de Jacob, enquanto Erlon começou a falar. Está tudo bem? Perguntou Erlon, seguindo meu olhar e deparando-se com Jacob. Quando me olhou de volta, ele disse: Jacob é um cara incrível. Eu confirmei com a cabeça e comi um pedaço de bolovo. E ele continuou: Ele me ajuda muito quando eu entrei na empresa. Você trabalha com ele? Sim, trabalhamos na mesma empresa, mas não no mesmo setor, disse Erlon, analisando minha feição, para saber algo oculto nas minhas palavras. E eu me calei. E eu olhei. Estava mesmo me analisando. Quando ele olhou para Jacob e sorriu. Ele está preocupado com você, disse Erlon. Ele quem? Jacob. E então eu olhei para Jacob de novo. Ele estava com as mãos esticadas no sofá, que servia de cadeira, e a ruiva estava com a cabeça baixada na região pélvica de Jacob, fazendo os movimentos subindo e descendo. Sabemos o que isso quer dizer. Eu fiquei com vergonha. Erlon notou, pediu a conta, pagamos e saímos de lá, em silêncio. Ele me levou para o prédio que trabalhava, parou o carro na porta e disse, antes de eu sair: Posso te ver de novo? Sim, eu entro em contato com você. Eu disse e ambos sorrimos. Um passarinho me contou que você não gosta de celulares. Ele disse e eu sorri. Que passarinho é esse? Um passarinho, dedo duro. Posso te ligar? Ele perguntou e eu confirmei com a cabeça. Anota o número, por favor. Eu já tenho, disse Erlon. Então é só me ligar, disse a ele piscando, e saí do carro. Erlon ficou esperando no carro até eu entrar no prédio por segurança. Quando eu estava segura, ele saiu. Subi até o apartamento, estava vazio. Deitei na cama e o telefone tocou. Era Erlon mandando mensagem. Adorei estar com você. Espero nos vermos em breve, disse ele. Eu mandei apenas uma carinha sorrindo. Tinha muita informação naquela noite. Eu precisava de tempo para processar tudo. Peguei meu fiel amigo, o livro de Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Abri na página onde o Sr. Darcy estava falando com o seu amigo sobre Elizabeth. Ele disse, perfeitamente aceitável. E era exatamente isso que eu pensava de Erlon. Erlon era perfeitamente aceitável. Ele era lindo, olhos azuis, pele branca, cabelos negros, muito bonito, além de um ar de cavalheiro. Não queria colocar os burros na frente do cavalo, mas eu não sentia.
que ele queria algo comigo. Sei lá, não consigo explicar. E também não me sentia tão atraída por ele quanto por. Ai, tava tudo bem. Se não fosse a minha mente me lembrando o tempo todo por Jacob, eu nem poderia estar com Erlon. Enfim. No dia seguinte, Fredinho estava com os avós, Fred pai e Larissa viajaram em comemoração. E eu fiquei sozinha no apartamento. Aproveitei para organizar algumas roupinhas de Fredinho, organizar o apartamento, junto com tudo que tinha que fazer. Próximo ao horário do almoço, meu telefone tocou e corri para atender. Era Erlon. Bom dia, Rosana. Quer almoçar comigo? Claro! Você me dá uns minutos para me arrumar? Claro. Passe em 5 minutos aí, já estou perto. Você não precisa mais que muito para ficar bonita, não, fica tranquila. Ele disse, eu corri para me arrumar. No chuveiro, rapidinho, passei no chuveiro rapidinho e saí em seguida, enrolada com a toalha. Corri para o quarto para me arrumar. Me sequei, desenrolei a toalha e vesti uma roupa íntima, quando ouvi um barulho no corredor. A porta do quarto estava entreaberta e vi uma sombra de alguém. Peguei o taco de beisebol e segui bem devagar para o lado de fora. Assim que abri a porta, encontrei Jacob, em pé, parado, encostado na parede do corredor. Vai me bater com isso? Ele disse com ironia. O que você está fazendo aqui? Eu passei para ver se você precisava de algo. Que tipo de algo eu precisaria? Disse com voz um pouco mais alterada. Mais alterada do que eu gostaria. Ele sorriu. Ele sacou que eu fiquei com ciúme dele. Ele me olhou dos pés à cabeça. Você está aqui faz tempo? Eu perguntei. E Jacob sorriu com malícia e disse: Tempo suficiente. Ele disse mostrando meu corpo, que ainda estava de lingerie. Fiquei com vergonha. Corri pro quarto, fechando a porta atrás de mim. Que vergonha, pensei. Ai, ele me viu de roupa íntima. Coloquei um vestido preto, justo, até a cintura e rodado até a barra. Coloquei os sapatos e vi a sombra de Jacob embaixo da porta. Achei estranho ele parado ali, atrás da porta. Assim que me arrumei, abri a porta e ele ficou me olhando, dos pés à cabeça. Ele gosta de fazer isso. Ele sabe que eu fico encabulada. E ele disse: Não sei se eu prefiro você com esse vestido ou sem. Ele disse com a voz carregada. E eu respondi: Achei que preferia ruivos a mim. Ele se calou. Peguei as chaves do apartamento e estava saindo, quando Jacob me acompanhou. Ele não disse nada. E eu também não. Assim que o elevador chegou no térreo, meu telefone tocou e atendi. A voz do outro lado da linha disse: Já estou aqui fora. Eu estou saindo, eu respondi. Olhei para Jacob, que estava vermelho. Parei, o fitando até que ele disse: Então você vai almoçar com ele. Eu creio que sim, ele me convidou. Estão namorando? Não, ainda não. Jacob me empurrou contra a parede, encostando meu corpo no seu, e enfiou os dedos embaixo dos meus cabelos na nuca, forçando-o a encarar. Pelo menos um beijo seu. Um beijo apenas, ele disse e completou. E eu te deixo livre para quem você quiser. Antes que eu pudesse argumentar, uma boca encostou na minha. Uma língua invadiu a minha boca. E meu corpo inteiro sentiu imediatamente um choque elétrico. Jacob me beijou aproximadamente alguns segundos, mas foi o suficiente para acender todas as estações nervosas do meu corpo.
Jacob me beijou apaixonadamente e eu correspondi. Meu corpo estava ardendo pelo toque dele. Ele se encaixou entre as minhas pernas, erguendo meu vestido e esfregando algo rígido em mim. Ele beijava meu corpo enquanto eu gemia, encostada no saguão do prédio. Estava enlouquecida quando meu celular tocou e sabia quem era. E assim um balde de água fria acalmou nossos corpos. Jacob me colocou no chão, arrumou o meu vestido e eu segui para Erlon, deixando Jacob no saguão. Entrei no carro de Erlon, me sentindo uma pecadora, mas eu já havia combinado com ele. Sabia que ele estava me esperando, então eu vim para o meu compromisso. Oi, linda, você está maravilhosa, disse Erlon, e eu agradeci. Quer comer algo especial? Não, não, não me importo, podemos comer o que achar melhor, disse a ele. E seguimos de carro por algum tempo. Erlon foi contando sobre o grande negócio financeiro que conseguiu sobre a lida diária. E eu estava pensando no beijo de Jacob. Você está bem, linda? Perguntou Erlon. Sim, estou bem sim, obrigado. Por que você está calada? Erlon, eu sou calada, eu respondi. O que era mentira. Erlon estacionou o carro à frente de uma livraria e descemos. O restaurante fica no fundo da livraria e eu adorei. Erlon pediu para nós e eu agradeci. Comemos, conversamos futilidades e quando terminamos finalmente o almoço, ele me disse: Escolhe um livro para você, eu vou te dar ele de presente. Eu abri um sorriso enorme. Tinham tantos títulos que eu não sabia qual escolher. Erlon horas atendia o telefone, horas me acompanhava nas escolhas. E eu não decidia. Eram muitas opções. Quando o Erlon ficou um pouquinho para trás, eu andei até uma estante, baixei para ver um título no final da estante de livros e ouvi uma voz. Esse aqui. Se eu fosse você, escolheria esse aqui. Levantei e encarei Jacob, estendendo um livro para mim. Era um livro chamado O Bispo. Como sabe que eu vou gostar desse? Perguntei. Porque conheço você melhor do que você mesma, ele disse. Peguei o livro na mão e estava lendo o prólogo quando Erlon se aproximou. Escolheu? Perguntou ele. Sim, o disse, procurando o Jacob. Mas ele não estava mais por perto. Havia desaparecido. Então eu respondi para Erlon. O vendedor. O vendedor me indicou esse. Eu disse. E a nação sabe que eu pequei. Eu menti. Enfim, eu ganhei o livro de Erlon, mas quem escolheu foi Jacob. Eu estava confusa, queria passar um tempo com os meus pais. Avisei que iria e fui. Não avisei a ninguém além do porteiro, só os meus patrões. Fui recebida com muito carinho pelos meus pais. Meu quarto ainda estava do mesmo jeito que eu havia deixado. Aproveitei para me encontrar naquela casa. Aquele lugar me fazia ter escolhas das quais eu não gostava, sabe? Comer a comidinha da mãe, sentar com o pai na varanda tardinha, era o que eu mais amava na vida. Me esquecer do triângulo amoroso que me colocaram. Não sou dessas. Quando eu resolvi ir até o córrego, sentei embaixo de uma árvore, aproveitando o barulho das águas, o barulho dos pássaros, aquilo era o paraíso. Comecei a ouvir passos e sentei assustada. Claro, olhei ao redor e vi Jacob.
encostada no tronco da árvore, me olhando. Dei um pulo de susto e fiquei em pé. Que susto! O que você faz aqui? Eu vim te ver, disse ele tranquilamente. Coloquei a mão no peito de susto e ele me disse: Posso sentar com você? Confirmei com a cabeça e dei espaço para ele sentar na minha toalha. Você precisa parar de me assustar, disse a ele, que sorriu em resposta. O que está fazendo exatamente aqui? Já disse. Eu vim ver você. Vim ver como você está. Se precisa de algo. Como soube que eu estou aqui? Eu coloquei localizador em você. Eu sorri, e ele não. Fiquei séria e perguntei: Está falando sério? Sim, quero você segura. Mas por quê? Porque eu gosto de você. Obrigada por gostar de mim, eu disse, tentando ser mais racional possível. Mas eu não estava conseguindo demonstrar. Então eu disse: Eu acho que tem algo errado aqui. Sim, tem, disse Jacob com os olhos cheios de lágrima. E eu o abracei. E Jacob soluçava de tanto chorar. Permaneci calada, esperando ele se acalmar. Mas isso durou um pouco mais de tempo do que eu imaginava. Por instinto, beijei seus cabelos e senti o cheiro de madeira típico dele. Meu corpo se arrepiou e Jacob sentiu. Ergui a cabeça, olhando nos seus olhos, e ele me beijou apaixonadamente. Jacob subiu no meu corpo, me beijando com muita paixão, enquanto seu corpo encostava contra o meu. Senti meu corpo em chamas. Quando ele parou o beijo, estávamos com respirações aceleradas. Ele me olhou e disse: Namora comigo? Ele perguntou, beijando meu pescoço, enquanto eu esperava minha resposta. Eu mordi os meus lábios. Eu precisava pensar. Por um lado, Erlon era gentil, cauteloso e não me beijou antes, porque Jacob marcou o território. Jacob era um bruto, um grosseiro, mas dominava meu corpo. Jacob baixou os carinhos, afastando a rendinha do meu biquíni, que cobria o meu, e sugou. Ah, eu só conseguiria fazer isso. Jacob, me responde. Ele disse e eu não conseguia raciocinar, quando ele baixou ainda mais para minha barriga, enquanto uma mão estava colocando de lado a rendinha da tanguinha. E ele encaixou-se entre as minhas pernas. E eu morri de vergonha. Era a primeira vez que um homem fazia isso. E foi com Jacob. Ele se acomodou, parou, me olhou nos olhos e perguntou: Já tem a minha resposta? Jacob, você não gosta de mim? Eu disse. E em resposta, ele baixou a cabeça, encostando a boca num lado sensível lá embaixo. Um lado muito sensível, um que eu nem imaginava que eu tinha. Era tão sensível, tão delicioso. Jacob parecia ter experiência no que fazia. Afinal, ele sabia exatamente aonde tocar. E mais alguns movimentos eu senti uma sensação de êxtase muito grande, e meu corpo estremeceu, e ficou extremamente sensível. Afastei Jacob, que me vestiu com delicadeza, deitou-se do meu lado e me abraçou. É só isso? Eu disse e ele sorriu, enquanto me beijava. Termine com Erlon primeiro, seja lá o que vocês têm. Depois de alguns dias, nós assumiremos em público. Mas eu quero conhecer seus pais hoje. Mas o que tá havendo? Perguntei a ele. Erlon quer te pedir em namoro e casar-se com você
dentro de alguns meses. Ele quer se casar comigo? Perguntei, colocando a mão na boca. Sim, ele disse isso hoje na empresa. Deixa eu ver se eu entendi. Ele quer se casar comigo, mas você não. Jacob se sentou, me encarando sério. Me casei com você desde a primeira vez que eu te vi na janela do seu quarto, há anos atrás. Fui até a janela mesmo desrespeitando meu alfa, que pedia para não ir. Descumpri uma ordem só pelo fato de você me ver. E você me viu, disse ele sorrindo. Não esperava que outro lupino se aproximaria de você. Foi burrice minha. Eu deveria ter me declarado antes. E por que você não se declarou antes? Por que nunca me chamou para sair? Eu perguntei. Ele chamou. Ele se aproximou de mim. Ele me olhou nos olhos e pediu para sair. E então, a fúria estava nos olhos de Jacob. Eu não te chamei para sair porque eu sou um idiota ciumento. Erlon foi antes de mim e agora eu tenho um problema maior. Ele gosta demais de você. Ele gosta, é? Perguntei e ele confirmou, ainda com o senho fechado. Como sabe de tudo isso? Sou do sistema de segurança da ordem. Ouvi ele falando de você. Você me beijou no hall, na frente da câmera. Eu disse e ele confirmou. Por que fez isso? Eu comando aquela câmera. Eu veria sua atitude, se você ia gostar ou não dos meus carinhos. E o que você viu? Que você não gostou. Você adorou. Disse ele me dando um beijinho nos lábios. Você adora. Só não sabe disso. Disse Jacob, sorrindo. E eu falei sem pensar. Pior que eu sei que eu gosto. Ele parou e me olhou, subindo em cima de mim mais uma vez. Você gosta de mim? Me diga, você gosta de mim? Sim, me apaixonei pelo lupino que você é, pela pelagem marrom, uns fios brancos no peito, olhos laranjas brilhantes. Sobe muito bem em árvores, colhe muito bem manga. Jacob voltou a me beijar e minhas roupas foram ao chão. Em alguns toques, Jacob acendeu meu corpo ao ponto de eu pedir para ele parar. E ali, embaixo da árvore, tendo a natureza como testemunha, nos amamos. Foi a primeira experiência. Não quero contar detalhes porque não completou. Faltou mais da metade dele para entrar no meu corpo. Mas a dor foi tremenda, que eu não pedi mais para não insistir. Ficamos ali abraçados e fazendo promessas de amor um para o outro. O mundo literalmente parou e o sol se pôs. A lua ficou alta no céu. E ali, na minha frente, ele se transformou. Consegui ver a facilidade da transformação dele. Assim conseguiria terminar meu caderninho e presentear Jacob. Ele me acompanhou até em casa e lá jantei e adormeci. No dia seguinte cedo, ele veio conhecer meus pais, que adoraram ele de cara. Estava tudo muito lindo. O problema é que eu tinha que voltar e eu tinha que lidar com Erlon. Os dias que eu estive na casa de meu pai foram maravilhosos. Jacob esteve comigo todos os dias. Erlon dava algumas mensagens quando eu disse a ele que queria conversar pessoalmente.
Marcamos de nos encontrar na padaria, próximo ao edifício que ele trabalhava. Aliás, que eu trabalhava. Desci e já encontrei Erlon, sentado em uma mesa ao telefone, para variar. Assim que me aproximei, ele levantou, me cumprimentou e pediu para eu esperar ele terminar a ligação. Sentei à sua frente e esperei que ele terminasse de falar com alguém, do outro lado da ligação. Chegou uma bandeja com várias guloseimas e eu esperei a ligação. Depois de longos minutos, ele desligou, levantou, beijou meu rosto e sentou de novo. Que saudades de você, ele disse e eu sorri. Vem, se serve, pedimos para nós dois. Acho que temos uma longa conversa, ele disse. Nos servimos enquanto ele perguntou: como foi a viagem? Foi ótima. Como estão seus pais? Estão bem, obrigada. Sentiu minha falta? Ele perguntou, me encarando. Tem algo para me contar, né? Ele perguntou de novo. E eu confirmei com a cabeça. Enchi o pulmão de ar e preparei para contar sobre Jacob. Quando Erlon me interrompeu de novo. Primeiro eu quero que saiba que eu senti a sua falta. Que estou bem e eu pensei muito sobre nós. E quero que seja a minha namorada. Ele disse. Estava levando um pão de queijo na boca, mas eu parei. Olhei para Erlon e disse: você é um homem incrível, lindo, educado, um gentleman, mas meu coração já pertence a outro. Finalmente, as palavras saíram da minha boca. Erlon me olhou nos olhos e disse: eu sabia. E eu paralisei. Ele disse que sabia. Minha nossa! 1000 perguntas vieram na minha cabeça, mas não consegui responder. E ele continuou. Eu vi, Jacob, a maneira como ele te olha, e vi você olhando de volta. Eu vi que vocês dois têm uma sintonia. Talvez eu esteja insistindo demais com você porque você me parece alguém que eu amei no meu passado. É uma teimosia minha, mas acho que é isso. Eu insisti em você. Consigo sentir o cheiro dele no seu corpo. Erlon disse e eu fiquei vermelha. E ele continuou. Sei que vocês dois se amam. Eu só queria ficar mais tempo próximo de você. Mas e o pedido de namoro que você acabou de fazer? Sabia que eu diria não? O não já estava dito. Ele respondeu. Eu só tentei que você falasse sim. E se eu aceitasse o namoro? Iríamos nos casar. Mesmo você sabendo que eu amo outro? Sim. Você se parece demais com ela, disse ele. Me acomodei na cadeira e eu perguntei. Quem é ela? Aonde ela está? Erlon se ajeitou na cadeira, olhou para um ponto distante e disse. Ela é Madeleine. Nos conhecemos como criança, no México. Somos de família conceituada, lupinas e membros da ordem. Ela disse que me amava, muito antes de eu dizer que eu amava ela. Ela foi primeira em tudo. Sempre ela tomava iniciativa. Ela quem me pediu em namoro. Começamos a namorar antes de nos assumir. Foi tudo muito rápido, foi muito intenso, muito amor envolvido. Madeleine era lupina como eu. Ficamos juntos 12 anos. Estudamos tudo o que precisávamos antes de nos casar. Mas não deu tempo. Quando eu me formei na ordem, Quando eu me formei, a ordem foi atacada e ela, não cheguei a ver os seus restos mortais. Mas eu perdi meu grande amor. Quando vi você, achei que Deus estava me presenteando com uma nova chance. Mas não foi isso que aconteceu. Você já é amada e ama outra pessoa. E ele se calou. Depois ele continuou. Amor de Lupina é assim, para a vida toda. Erd é um dos nossos líderes da ordem. Se casou 2 vezes, com 2 irmãs.
Primeiro com Margarida, por mais de 50 anos. Quando esta o deixou, Papai do Céu a chamou, ele se uniu a Morgana. Assim, outros membros da ordem, casamentos para a vida toda. A eternidade é tempo demais para estar ao lado de quem não se ama. Concorda? Então, vire-se e vai encontrar Jacob. Ele está ali, disse Erlon. Talvez eu o veja mais tarde, respondi. Erlon negou com a cabeça. Se você se virar, encontrará ele 10 mesas à frente. Ergui os olhos e vi sentado a uma mesa, ao canto, Jacob, sozinho. Estava de cabeça baixa. Perguntei a Erlon. Ele pode me ouvir daqui? Erlon sorriu e confirmou com a cabeça. Então ele já sabe sobre nossa conversa? Erlon mais uma vez sorriu e mais uma vez confirmou com a cabeça. Vá até ele, Rosana. É importante dizer isso para ele. Eu sorri, me despedi e levantei. Foi quando Jacob levantou também. Nos olhamos de maneira que não consigo explicar. Jacob abriu os braços e corri para lá, meu porto seguro. Nos beijamos e assumimos nosso relacionamento. Não para Erlon, não para a padaria. Tamanha emoção que eu senti, passamos a ser inseparáveis. Minhas folgas, Jacob me esperava, me arrumava dentro do meu quarto. Um dia estava saindo do banho e vi Jacob calado. Quando reparei, ele estava com meu caderninho nas mãos. Aquele caderninho que eu escrevia que logo eu daria a ele. Eu vi que ele lia atentamente cada página, de maneira mais rápida que os normais. Eu vi lágrimas surgindo em seus olhos. Quando ele me olhou, estava emocionado. Você quem escreveu isso? Ele perguntou, e eu confirmei com a cabeça. Somos tão bonitos, como você está dizendo? Quero dizer, disse ele procurando melhorar. O que ele comentaria? Acha que as pessoas nos descrevem como monstros, sanguinários, cheios de raiva. E vendo a sua descrição sobre nós, parece que somos uma espécie mágica. E como sabe que somos guardiões? Eu sorri e disse: Eu vi. Vocês protegem pessoas. Vocês fazem o bem. Claro que às vezes, enfim, mas porque alguém mereceu. Eu entendo vocês. Posso levar esse caderninho para a ordem? Eles vão adorar o que eu acabei de ler. Mas eu tenho vergonha. Não se importe, disse Jacob, se aproximando de mim e me beijando com carinho. Eu prometo que eles vão gostar. Conheço eles. Jamais fariam algo para te prejudicar. Tudo bem, pode levar. Depois você me conta. Combinado, minha linda, disse ele, me beijando. Eu a amo. Pois é. Pois é, ouvintes, essa história é incrível, né? Nossa, vamos limpar as lágrimas, vamos dar uma ajeitada na voz, que a voz tá embargada já. E vamos a quase meia-noite terminar essa história. Eu te digo que tem mais 3 histórias prontas, só postar. Pois é. Amanhã cedo eu faço mais uma. Se Deus quiser, amanhã à noite mais uma. Eu vou postando pra vocês, combinado? Meu muito obrigado por você chegou até aqui. Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, com eles, com todo esse mundo mágico que existe. As pessoas me perguntam no privado, existe? Existe, meus amores, existe. Meu muito obrigado e até a próxima.